Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento alguma notícia do mundo teológico. E hoje eu quero trazer para vocês algo muito importante que eu aprendi nesse livro aqui, ó, Deus é, do Mark Jones, da editora Monergismo, um livro que vai falar sobre os atributos de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do inferno. E aqui então fica a minha primeira pergunta para você. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Eu sei que esse assunto não é muito convidativo. Eu sei que esse assunto, até vários pastores nem gostam de tocar nesse assunto para não dar um ar negativo. Mas quando foi a última vez que você ouviu uma pregação bíblica sobre o inferno? E quando eu falo pregação bíblica é porque existem diversas pregações aí que você vai ouvir sobre o inferno que não retratam o inferno descrito na Bíblia. Por exemplo, existem pregações que vão retratar o inferno como algo abstrato. Você quase não consegue enxergar o inferno. O inferno é algo tão distante, algo tão abstrato que você nem acredita realmente que ele exista. Da mesma forma, o inferno pode ser tratado como algo místico, algo que é apenas uma coisa descrita em um livro místico e que ninguém sabe realmente o que é. Algumas pessoas também vão tratar o inferno apenas como um distanciamento de Deus. A punição seria você viver longe de Deus. Então, se você vai viver longe de Deus, essa será a sua punição. Todas essas formas de se tratar o inferno são formas não bíblicas. Se você vai ler sobre o inferno na Bíblia, você vai ver que ele não é nem abstrato, nem místico e muito menos apenas uma forma de distanciamento de Deus. Uma outra forma equivocada de se tratar ou de se falar sobre o inferno é trazendo esse assunto à tona apenas para produzir medo e então fazer com que pessoas com medo se convertam a Cristo. Tá, o inferno possui sim uma ferramenta de medo, mas se uma pessoa se converte apenas por causa do medo, assim que ela começar a ouvir essas pregações abstratas ou místicas sobre o inferno, ela não vai ver muito sentido na sua conversão. Ela vai começar a desacreditar na própria existência do inferno e como o que levou ela a se converter foi o medo desse inferno, assim que o inferno desaparecer, a sua conversão também desaparece. Bem, fica aqui a pergunta. Quando foi a última vez que você ouviu falar sobre o inferno biblicamente? Que alguém expôs para você os versículos que falam sobre o inferno? Pois bem, pasmem vocês, Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. E ele nos descreveu um inferno real e eterno. Quando você lê o que Jesus diz sobre o inferno, você não vai achar que o inferno é algo abstrato. Você não vai achar que o inferno é algo místico. Jesus fala de um lugar real, um lugar que teremos, ou que as pessoas que forem para lá vão ter um sofrimento inimaginável. Não apenas um sofrimento psicológico, não apenas um sofrimento hipotético, mas um sofrimento real. Jesus fala do inferno como um lugar real e um lugar de sofrimento indizível. Bem, como eu disse para vocês, tudo isso que eu estou falando acontece por causa desse livro aqui, principalmente por causa do capítulo 5, Deus é, da editora Monergismo, escrito pelo Mark Jones. No capítulo 5, Mark Jones vai falar a respeito da eternidade de Deus. E aí você pode estar se perguntando como é que a eternidade de Deus se liga ao inferno. E o Mark Jones vai falar aqui que por nós termos um Deus eterno, o seu galardão também é eterno, mas a sua punição também é eterna. Então, a eternidade do galardão e a eternidade da punição advém do atributo de Deus dele ser eterno. Deus é eterno. Então, assim como nós teremos uma recompensa eterna, haverá uma punição eterna. E é muito interessante o que o Mark Jones diz nesse livro a respeito do inferno. Ele vai falar que essa punição eterna será será uma das principais punições para as pessoas que estão ali no inferno, quando elas sabem que não vai haver final para o seu sofrimento. As pessoas que estiverem no inferno, elas vão saber que aquilo nunca vai acabar. E isso, por si só, já é uma tremenda punição. Porque aqui na Terra, nós temos sempre a esperança de que algo ruim vai acabar. Se você está enfermo agora, você tem
a esperança de ficar sadio em algum tempo. Se você está passando por algum problema agora, você tem a esperança que esse problema se resolva daqui a algum tempo. Porém, no inferno isso não vai existir. As pessoas que estiverem no inferno, elas vão saber que aquilo nunca vai acabar. E esse é um aspecto muito duro da punição de Deus. Haverá um sofrimento eterno, onde as pessoas saberão que elas jamais vão sair daquele lugar. E você e eu precisamos proclamar sobre isso também. Na hora de pregarmos o evangelho, nós devemos falar dessa punição, não apenas para produzir medo. Como eu disse, isso sozinho não faz uma conversão. Mas se você tira o elemento da punição eterna da pregação do evangelho, você está tirando uma parte muito importante. Quando você prega o evangelho, se você não alerta sobre a punição eterna, você está pregando somente parte do evangelho. Eu quero ler alguns trechos desse livro aqui agora no final desse vídeo, que eu achei bem interessante sobre como Mark Jones vai nos falar sobre o inferno. Ele fala o seguinte: uma maneira de os pregadores o fazerem é lembrar, ele está falando aqui dos pregadores falar sobre o inferno e sobre como é o tempo ali no inferno. Uma maneira de os pregadores o fazerem é lembrar aos ouvintes que no inferno parecerá que há apenas tempo, o tempo lento. Neste mundo, quando sofremos, o tempo parece parar. Mesmo quando esperamos no trânsito ou no consultório de um médico, o tempo se arrasta. Ficamos mais sensíveis aos segundos. Isso acontece quando ouvimos sermões ruins também. Então ele está falando, olha, imagine aqui na Terra, quando nós estamos passando por momentos difíceis, parece que o tempo para. Agora imagina como isso será ali no inferno. E aí ele faz uma comparação do céu com o inferno. Ele diz o seguinte: no céu, nossa alegria pode apenas aumentar, não diminuir. Saber que nossa alegria crescerá aumenta a alegria experimentada no momento. É exatamente isso. Quando você sabe que vai ter uma coisa boa, por exemplo, se você vai sair de férias, vai para um lugar que você gostaria de ir muito, mesmo antes de você ir para aquele lugar, o fato de você saber que está chegando o momento daquela alegria já aumenta a alegria do agora. No céu, segundo Mark Jones, será mais ou menos assim. Você sabe que a sua alegria só aumentará. E saber que a sua alegria só aumentará faz com que a alegria do agora também aumente. Nessa vida, podemos sentir tristeza ao saber que uma alegria atual chegará ao fim. As melhores férias da vida terminam amanhã, por exemplo. Não no céu. Ali nossas alegrias nunca terminarão. O que, portanto, provocará alegria ainda maior em cada momento sucessivo. Bem, ele comparou aqui sobre a eternidade da nossa alegria ali no céu. E aí agora ele parte para falar a respeito do inferno. E ele fala o seguinte: para os designados ao inferno, seu desespero também crescerá, não diminuirá. Eles nunca experimentarão de novo o alívio que temos na vida de saber que uma dificuldade logo passará. Por exemplo, a enfermeira que aguarda o fim de um estressante turno de 12 horas. Quando a criatura no inferno compreender mais e mais que sofrerá para sempre, o desespero do juiz eterno só poderá aumentar. A esperança se foi por completo. Em nossos sofrimentos aqui na terra, sempre temos as promessas divinas para buscar. Porém, quem está no inferno não tem promessas, e assim nenhuma esperança, o que apenas aumentará o desespero. Ou seja, se eu saber que uma alegria vai acontecer me faz mais alegre nesse momento, eu saber que uma tristeza nunca vai passar também me faz mais desesperado neste momento. Essa é a realidade do inferno. Fica aqui, mais uma vez, a minha pergunta para você. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação bíblica que fale sobre o inferno? Muito bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí, deixe os seus comentários a respeito desse assunto lá embaixo. Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça de se inscrever no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.